Oi pessoal, vamos continuar lendo o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. E nós começamos a ler esse livro porque eu tô rindo porque eu repito tanto isso e você que esteja acompanhando pode até estar ficando um pouco repetitivo demais, meio chato, mas é para aquela pessoa que está pegando esse vídeo é o primeiro. Então eu tô lendo esse livro como uma série. Eu comecei lá no início, estamos aqui no oitavo passo. E esse livro foi indicado pelo Ernest Nightingale, lá no livro dele, O Estranho Segredo, que eu fiz uma série também. E no livro O Estranho Segredo, o Ernest Nightingale diz que há apenas 5% da população planetária que vive uma vida plena e abundante, que vive aquele sonho divino para cada um deles, que é aquele sonho divino que a Oprah Winfrey, uma das mulheres mais ricas do planeta, mais bem-sucedidos em todos os setores, diz que vive, ela vive o sonho de Deus para ela. E com certeza Deus não está sonhando só para esses 5%, não está sonhando só para ela, está sonhando também para mim, para você e para todos que fazem parte dos 95%. E por que é então que esses 95% vão do berço ao túmulo na falta e na escassez? O Ernest Nightingale diz que é possível a gente estar descobrindo isso e estar revertendo essa situação em um plano de 30 dias. Ele passa um plano onde ele passa ali alguns segredos, algumas dicas para a gente estar dando esse salto quântico. Entre esses segredos, se você quiser saber direitinho, vê aí, eu deixo o vídeo ou leia o livro. Ele recomenda então boas leituras, por pelo menos 15 minutos. E entre os livros que ele recomenda está esse do Napoleão Hill, o Pense e Enriqueça. E o Napoleão Hill, ele é conhecido por ter então passado 25 anos da vida dele estudando exatamente o que foi que essas pessoas que fazem parte desses 5% descobriram, qual é o segredo delas. E assim como ele entrevistou pessoas bem-sucedidas, ele entrevistou aqueles que fracassaram. E nesse livro ele traz tudo que ele aprendeu nisso e para como é que as pessoas podem alcançar sucesso e o que é que fazem as pessoas fracassarem, ele traz nesse livro. E ele chama isso de segredo, mas ele diz que ele só pode dar metade do segredo, porque a outra metade é a nossa determinação de estar descobrindo qual é esse segredo. E ele diz que alguns vão poder, dependendo dessa determinação e da nossa predisposição para fazer o que cabe a nós fazer, porque ele diz que nada cai do céu de graça. Ele diz que então, dependendo disso, alguns vão encontrar esse segredo no início do livro, outros na metade, outros só no final e outros não vão encontrar. Porque eu acredito que outra coisa que pode ser que não deixe, pelo que ele está dizendo aí no livro, são as crenças limitantes. Se a pessoa tiver muita crença limitante, especialmente com relação ao dinheiro, eu acredito que ela não vai encontrar. E eu acredito também aquele que está buscando só para o próprio, trazendo tudo só para ele, só pensando nele. Ele diz aqui sempre também que a pessoa ser bem-sucedida depende dela ter uma mente também aberta, um coração aberto, ela entender que quanto mais ela ajudar o outro a ser bem-sucedido, mais ela vai conseguir para ela também. Enfim, o livro é realmente clássico. Muitas pessoas que eu sigo na internet, muitas pessoas com quem eu fiz curso, dizem que o sucesso deles passou por ter lido esse livro, passou por ter seguido o que o Napoleão Hill está explicando nesse livro, então está trazendo como sendo o segredo para se alcançar o sucesso. E aqui a gente estava no oitavo passo, que é como esse livro está dividido, não por capítulos por passo, que é a persistência. Ele fala sobre a persistência e nós terminamos ali, eu dividi o capítulo então em dois, quando ele passa aqui, qualquer um pode aprender a persistência, que ele diz que é vital. Então ele passa aqui oito passos, 8 itens para que a gente aprenda a ser persistente. E aqui continuando inventário de persistência em 8 itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça um auto-inventário determinando o que lhe falta, se é que lhe falta nesse setor de tão essencial qualidade.
Meça-se corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos dos 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão um novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocam entre você e realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também as causas subconscientes, profundamente arraigadas dessa fraqueza. Estude cuidadosamente a lista e encare-as com coragem. Se realmente deseja saber quem é e o que é capaz de realizar. São essas as fraquezas que devem ser vencidas por todos aqueles que acumulam riquezas. Ou seja, então ele dizendo aqui para a gente fazer um inventariado desses 8 itens que ele passou ali no final do vídeo anterior. É só ir lá novamente e ouvir esses 8 itens. E aqui então ele diz que aí é nesses 8 que a gente vai encontrar os verdadeiros inimigos que se colocam entre a gente e a realização dos nossos desejos, das nossas buscas. E aí ele diz aqui, são essas as fraquezas que devem ser vencidas por todos aqueles que acumulam riquezas. Primeiro, fracasso em reconhecer e definir com clareza exatamente o que se deseja. Ele ali de novo repetindo, há que se ter clareza do que se deseja. Segundo, procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada em um batalhão de álibis e desculpas. Ou seja, aquilo quando a gente está realmente se auto-sabotando, a gente fica procrastinando e a gente ainda fica ali escondido atrás de álibis e desculpas para justificar, porque a gente não quer ver que a gente está se auto-sabotando. Terceiro, falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Então ele vem batendo na tecla que há que se conhecer e depois se colocado em prática, isso se torna poder. Quarto, indecisão, hábito de eximir-se de responsabilidades em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente, também com apoio em álibis. Ou seja, quando a gente está mentindo para nós mesmos, a gente se exime de responsabilidades em todas as ocasiões. A gente busca o culpado lá fora, ao invés de enfrentar o assunto e se responsabilizar por tudo. Se a gente não conseguiu até agora, é porque a gente se auto-sabotou mesmo, a gente não teve a persistência necessária, e não porque nós somos vítimas e aqueles 5% nasceram com mais sorte e são mais privilegiados pela vida. Eu acredito que é isso que ele está querendo dizer, que a gente deve sair desse tipo de pensamento para conseguir então estar fazendo essa mudança. Quinto, o hábito de depender de álibis em vez de criar planos definidos para a solução dos problemas. Novamente uma coisa que é sobre autossabotagem. Se a gente está buscando álibi, está buscando culpado, está buscando desculpa, a gente está perdendo tempo de criar planos definidos para solucionar os problemas que estão nos segurando. Sexto, autossatisfação. Há pouco remédio para essa doença e nenhuma esperança para os que dela sofrem. Autossatisfação. Então acredito, pelo que eu entendi, que a gente deve estar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo, deve estar satisfeito com esse envolvimento que a gente está tendo para trazer o nosso, fazer que se fisicalize o nosso desejo, não é? Sétimo, indiferença, geralmente refletida na prontidão com que se entra em acordo, em vez de enfrentar a oposição e combatê-la. Ou seja, aquele dizendo que a indiferença também é uma coisa negativa, a gente não pode concordar assim logo de cara, é melhor então enfrentar a oposição e combatê-la. Oitavo,
o hábito de culpar outros pelos próprios erros e aceitar circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Mais uma vez, uma forma da autossabotagem se apresentar. Gente, não fui eu, da outra vez eu vi lá o vídeo, a pessoa passou só lá os 6 passos, eu não tinha um desejo definido, um plano definido, mas não fui eu, é que faltou tempo para eu fazer, para eu determinar esse plano, ou seja, o hábito de culpar os outros ou alguma coisa pelos nossos erros e aceitar-se com circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Isso é bem interessante de se pensar e se aplicar realmente com responsabilidade, trazer para a gente, acredito. 9, fraqueza de desejo. Devido à negligência na escolha de motivos que impelem a ação. Quando a gente negligencia escolher motivos que vão nos fazer agir, é porque o nosso desejo é fraco. 10, vontade, avidez mesmo, de fugir ao primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais dos 6 temores básicos. 11, falta de planos organizados por escrito onde possam ser analisados. Então, ele sempre voltando que a gente deve escrever. Os outros autores, os outros livros que nós vimos antes desse, sempre dizem também que escrever é fundamental. 12, o hábito de não mudar ideias ou de agarrar uma oportunidade quando ela se apresenta. Aquilo que ele já disse aí anteriormente, que quando a gente está pedindo por ideia, quando a gente tem um insight, quando a gente tem aquela coisa bingo, tem que colocar em prática na hora e não deixar para amanhã. 13, ansiar em vez de desejar. Não sei qual é ele já falou disso, né, gente? Ansiar em vez de desejar, mas eu não lembro. 14, o hábito de aceitar a pobreza em vez de procurar riquezas. A ausência geral de ambição de ser, fazer e possuir. E o Og Mandino, no livro dele, A Universidade do Sucesso, ele disse que se requer o mesmo esforço para ficar na pobreza ou para perseguir a riqueza, que é a mesma coisa. Então, se na riqueza a gente pode ser mais útil, se na riqueza é mais confortável, bora lá, né? 15, procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber sem dar o justo equivalente. Geralmente isso se reflete no hábito de jogar à espera de grandes negócios. Olha aqui, gente. Procurar atalho para a riqueza, tentar receber sem dar o justo equivalente. Ele já falou bastante disso, né? 16, medo à crítica. Fracasso em criar planos e pô-los em ação, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. E essa era eu aqui. Quanto tempo eu passei com medo da crítica, medo do julgamento, que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Depois eu vi que isso era a coisa mais absurdamente, nem sei como classificar, porque, poxa, a gente se achar muito importante, porque, poxa vida, Jesus Cristo, nosso mestre maior, foi crucificado, apedrejado, sei lá, foi tudo, não aceitaram ele com o que ele estava trazendo. Então, como é que a gente vai querer que as pessoas nos aceitem, que a gente não seja julgado, não seja criticado? Se é isso, até a coisa que a gente mais faz também, poxa, se a gente está fazendo com o outro, como que a gente não quer receber com a gente? E aí quando a gente entende isso, que a gente não precisa ficar temendo a crítica e o que os outros vão pensar, dizer ou fazer, se a gente estiver agindo de acordo com a nossa consciência, aí a gente consegue também parar de criticar, de julgar e de reclamar, e aí parece até que a gente começa a fluir, a gente passa assim, as pessoas nem percebem, ninguém ou se critica, se continua julgando, também isso para a gente passa a ser indiferente. Se estamos agindo de acordo com a instrução divina, de acordo com
a inspiração divina, de acordo com aquilo que a gente é guiado de dentro da nossa centelha. A gente sabe que a gente está fazendo o que é certo para a gente, o que a gente acredita realmente que seja certo. Então a gente não precisa temer, não precisa se parar com medo de crítica, de julgamento ou do que quer que seja. Quer criticar, não está de acordo, todo direito. A gente deve ser a permissão com o outro para que ele haja da forma que ele quiser, que a consciência dele está dizendo para ele agir naquele momento. Mas a gente deve ser também o controle com os nossos sentimentos e os nossos pensamentos para que nós possamos agir de acordo com a nossa centelha divina. Esse inimigo encabeça a lista porque geralmente existe no subconsciente, onde a presença dele não é reconhecida. Veja os 6 temores básicos num dos capítulos posteriores. Aqui então ele dizendo onde é que estão esses 6 temores básicos, aqui em um dos capítulos anteriores. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influencie a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes por temerem as críticas que poderiam vir se corrigissem o erro. Todos os que sentiram essa forma de medo conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Olha, gente, aqui ele trazendo novamente essa coisa do relacionamento. Aí, em algum passo anterior, aí, ele diz que uma das formas de fracasso é a gente se casar, se associar maritalmente com uma pessoa que não é aquilo, que não deu certo, que isso mina também a nossa forma de conseguir sucesso. E aqui ele dizendo também que muita gente aguenta firme, atravessa a vida desencantada e infeliz por temer as críticas que poderiam vir se corrigissem o erro. Olha como isso é importante, como isso é grandioso de entender, não é? Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia após terem parado de estudar por temerem as críticas. E olha que eu já vi fulano de tal com 80 anos acaba de se formar como, sei lá, advogado, médico, não sei o que, não lembro exatamente, mas já vi vários exemplos e todo mundo aplaude. Mas quantas pessoas não vão porque tem medo da crítica? O que esse velho, essa velha está fazendo aqui? E se a gente tivesse assim que nem o cavalo no desfile desfile militar, pro que os outros estejam pensando, né? Desde que a gente esteja fazendo aquilo que pra gente é o correto, aquilo que a nossa consciência maior, que a centelha divina em nós está nos apontando para fazer, não é? Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhes estraguem a vida, em nome do dever por temerem críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição das ambições pessoais dela e do direito de viver a própria vida da maneira que quiser. Isso é sério, gente. Nossa, isso realmente é sério. Inúmeras pessoas, velhas e jovens, deixam que parentes lhe estraguem a vida em nome do dever por temer crítica. Só por temer ser julgado e ser criticado. Acho que uma das coisas mais difíceis da gente aceitar é o julgamento do outro, né? As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios por temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica em tais casos é mais forte que o desejo de sucesso. E aí ele trouxe aí uma coisa bem interessante. O desejo ele deve ser maior do que tudo. Assim ele vai superar o medo da crítica. Mas se o desejo ele não for forte o suficiente, ele não for, como ele disse ali no início do livro, uma obsessão, aí a gente se deixa parar pelo medo da crítica.
Muita gente se recusa um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira por temer a crítica de parentes e amigos. Esses amigos aqui estão entre aspas, que possam dizer: não tenha metas tão altas, vão pensar que você é louco. Aquela coisa, né, que quando a gente está acendendo fogo ali sem muita certeza, a lenha não está muito grossa ali para pegar aquele fogão, ainda está no início, assim, vê uma pessoa, a gente e joga uma água fria, pronto, apagou nosso fogo. E a gente tem que estar realmente ali determinado, com muita lenha, com muita determinação, com muita persistência, para que aí a pessoa possa jogar água fria, vai apagar uma metade, a gente vai assoprar mais ali, vai vir cinza nos olhos, mas a gente vai manter o nosso fogo aceso, vai perseguir o nosso desejo. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo. Medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora de proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazê-lo, a tarefa é grande demais e exige tempo demais. O que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou jamais uma filosofia de sucesso. Com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde. O que você sabe sobre filosofia? Vão pensar que você é louco. E pensaram mesmo. Por que é que ninguém fez isso antes? Olha aqui, gente, ele dizendo, além da gente ter o medo, aquela coisa que ele já disse aí em uma das passagens anteriores, que a gente pode ver o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo nos colocando na frente do espelho. Então, olha aqui, nessa hora aqui, quem é que estava colocando essas perguntas? O inimigo, o pior inimigo ali dentro da gente, que por alguma razão que eu ainda não consegui entender, ele trabalha para que a gente fracasse, para o nosso insucesso. Então, se a gente se deixa, se a gente tem que passar as rédeas, a gente tem que passar o poder para o nosso melhor amigo. A gente tem que se deixar guiar pela nossa centelha divina, porque aí a consciência maior é Deus em nós, e aí Ele vai nos dar essa força. Se a gente entregar o poder para o nosso maior inimigo, aí Ele vai trazer esse tipo de pergunta aqui, olha, depois disso... ele fez isso, com certeza. Ele disse não interessa. Tudo isso aí que você está me perguntando mas é para um fraco. Eu vou fazer. Essas e muitas outras perguntas vieram à minha mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltara a atenção para mim, de repente, com o propósito de ridicularizar-me para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade nessa ocasião de matar toda a ambição antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são natimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. E olha que forma bem legal de estar, então, resumindo isso. A gente pede por uma ideia, mas ela vem natimorta. Se ela não tiver aquele sopro de vida, que é o plano definido de ação imediata, ela morre, ela se dissipa. O tempo de cultivar a ideia é o do seu nascimento. Cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. Olha, o tempo de cultivar a ideia é o momento exato que ela aparece. Então, aquela lampadazinha aqui acendeu, corre lá e começa a colocar em ação.
O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcançam o estágio do planejamento e da ação. Aí vem uma ideia ali, eu fiz um vídeo aqui sobre ideia, a importância de uma ideia, deixa aqui se você quiser ver. Uma pessoa ali que inventou um cachorro, um gato, um passarinho, como que chama isso? É um pet, é um animal de estimação, uma pedra. Uma pedra é um animal de estimação. Eu imagino quando ele teve essa ideia, a mente dele deve ter dito: oh, mas o que é isso? O que é isso? Você tá sonhando? Tá ficando doido? Quem que vai comprar uma pedra como um animal de estimação? E ele ficou milionário. Por quê? Porque ele não deu atenção a esses pensamentos que não queriam que ele fosse, e ele foi e fez a primeira ação, acredito, não sei, não conheço a história inteira, só conheço o final, o resultado, e ele, vocês podem procurar na internet se quiserem verem essa história. Ele, não sei se continua vendendo, até a última vez que eu vi, a pedra animal de estimação ainda fazia muito sucesso e rendia muito dinheiro para ele. Um outro subitem: criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem do outro fator importante, imprescindível para que se tenha certeza do sucesso. É o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Olha aqui, então ele diz que é possível fazer oportunidades favoráveis, assim, de encomenda, porque a gente deve saber que a sorte ela é a gente tem que saber que existe certa base para tal crença, que a gente não deve estar dependendo completamente da sorte, né? Até porque se fosse sorte, eu acredito que acabaria havendo injustiça. Durante a depressão, o comediante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência. O vaudeville não mais existia. Estava, além disso, com mais de 60 anos, idade em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar que se ofereceu para trabalhar de graça num campo novo, cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e se machucou. E machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fields era persistente. Sabia que se continuasse teria oportunidades, mais cedo ou mais tarde, e foi o que aconteceu, mas não por pura sorte. Marie Dressier achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidade e teve-as. A persistência dela trouxe-lhe assombroso triunfo. Tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição de realizar. Ed Cantor perdeu dinheiro no colapso da bolsa em 1929, mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais 2 olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de $10.000 semanais. Em verdade, com persistência é possível continuar mesmo sem muitas outras oportunidades, ou mesmo sem muitas outras qualidades. Olha, gente, então a persistência ela até nos qualifica, mesmo se a gente já esteja ali pensando que a gente já está na hora de voltar, de pegar a malinha de volta, que já acabou para a gente. Se a gente tiver persistência, a gente ainda pode continuar e ter sucesso ainda. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Ou seja,
A única oportunidade naquela a gente não vai perder nada confiando é aquela que nós mesmos fazemos. E ela vem da aplicação da persistência, se a gente for persistente. E o ponto de partida para isso é o propósito definido, ou seja, o propósito definido do desejo ardente. Tudo o que queriam era um ao outro, isso é um outro subtítulo. Era uma vez um homem que era rei de grande império. No coração dele, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como príncipe de Gales, por mais de 40 anos, foi alvo de princesas casadoras de toda a Europa que se encontravam aos pés dele. Não podia ter vida particular e, quando se tornou Eduardo VI, enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos. Vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E o Alice Simpson. 2 vezes, não tendo encontrado o amor, tivera a coragem de continuar a busca. O primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor. Não regras impostas pelo homem, críticas, amargura ou calúnia. Não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Alice Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher em comum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. Gente, aqui ele tá cheirando que ele vai trazer aí umas diquinhas ali super para quem tá aí pensando que já passou da idade, que não pode encontrar um amor. Olha aí, aqui ele tá falando de mulher, mas eu acredito que vale para todos. Ou se tiver um homem aí também que pensou que já passou da idade, pode encontrar também uma solteirona mais procurada do mundo. E Eduardo VII, será que pagou preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas, mas podemos ver a decisão. Podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e a mulher dele reconciliaram-se, finalmente, com a família real. A história de amor deles, de persistência, de um preço pago e amor triunfante parece pertencer à época longínqua. Mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar. Pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar por respostas, alguns dirão segurança, muitos dirão dinheiro, outros dirão felicidade, outros ainda fama e poder, alguns poderão dizer simplesmente reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever, mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos, só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos, através de constante persistência. E aqui ele dá a equação completa, então. Tudo começa com desejo, porém a riqueza ela não reage a esses desejos, ela só reage a planos definidos. Aqui você tem um desejo, então tem um plano definido, e aí esse plano definido ele está apoiado no desejo definido e ele vai conquistar essa riqueza através da constante persistência. 4 passos para a persistência. Há 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução,
e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são... Olha, gente, que interessante isso. Com esses 4 passos simples, ele está dizendo que sem muita inteligência, nem instrução, nem tem tempo, nem esforço, a gente vai conseguir encontrar a persistência. Vamos ver então lá, prestar bastante atenção nesses 4 passos aqui. Primeiro, propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. Ele traz e vai repetindo de novo, ele traz a informação e repete, ele traz a informação e repete. Isso não vai nos deixar procrastinar, vai fazer a gente ser persistente. Segundo, plano definido, expresso em ação contínua. Terceiro, mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. Ou seja, como é que a gente blinda a nossa mente? Estando presente, sendo observador consciente. Veio o pensamento negativo, a gente deixa ele passar, é impossível barrar a entrada do pensamento. O que a gente pode fazer é não se associar com ele, não se identificar com ele, que ele vai nos tirar do presente e aí a gente, persistência nenhuma resiste a isso. Quando a gente sai, vai sofrer lá no passado, ou vai temer o futuro, ou então a gente vai dar ouvidos a parentes e amigos, entre aspas aqui, e conhecidos, que vão nos... como que tirar a nossa coragem, vão nos desanimar. Quarto, aliança amistosa com uma ou mais pessoas que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. E aquele dizendo, então, tanto quanto é importante a gente saber se blindar contra pessoas negativas que vão nos desanimar, é importante estar se associando com pessoas positivas. E eu acredito que devem ser pessoas que tenham o mesmo foco que a gente, que estejam na mesma busca, estejam na mesma pegada, que assim a gente é uma troca. A gente encoraja essa pessoa e ela nos encoraja. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso em todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza em pequena ou grande quantidade. São passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidades físicas. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede. Olha, gente, então ele dando aqui o peso desses 4 passos para a persistência. Volta aí, vê de novo, anota esses passos. Um novo subtítulo: pode-se obter auxílio da inteligência infinita? Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química que dá acesso a forças sobrenaturais? A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto? Essa e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções com pouco mais no início que a persistência. Ou Thomas Edison, que com a menos de 3 meses de escola se tornou o maior inventor do mundo.
convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford, ano após ano, num longo período de anos. Daí a oportunidade de estudá-los de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência em nenhum deles que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais das realizações deles. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos a vida dele, comparando-o a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finanças, e observaremos como todos eles têm um traço predominante em comum: a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a de Sa'd Bey. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugru no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência que a civilização conhece. O último grande profeta. Apreciação de Thomas Sugru. Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico, não possuía instrução formal e só começou a missão dele aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteira e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido da cidade natal, Meca, e seus seguidores privados dos bens e mandados ao deserto para junto dele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pôde apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, governador de Meca e líder de nova religião mundial que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o ímpeto que ele lidera. Esse ímpeto era triplo: poder de palavras, eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada de Kaaba, grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais, por ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto para serem criadas pelos beduínos. Maomé foi assim criado, sugando força e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado por rica viúva como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental, falou a muitos homens de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva, viu-o com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, por isso ela o embebedou e segurou-o enquanto ele dava a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia como o primeiro verso do Corão:
e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecera, dizendo que lhe cabia ser mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, mais o desejo de Maomé de destruir os 360 ídolos do pátio de Caaba que causaram o banimento dele. Os ídolos traziam as tribos do deserto à Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas dos quais Maomé fizera parte, caíam sobre ele. Retirou-se então para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou. Do deserto veio a chama que não mais se extinguiria. Um exército democrático lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidara judeus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos os que acreditavam num único Deus para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito o convite dele, o Islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram, nem sequer aceitaram a inovação de Maomé, de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé professada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana: o lugar de estudo, a universidade. Pontos a fixar. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com persistência, você desenvolverá um quociente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter-lhe o dinheiro que deseja. Um inventário de persistência em 8 itens mostra-lhe onde criar persistência dentro de si mesmo. 8 áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para a sua persistência. Gente como Fanny Rust, Kate Smith, W.C. Fields dão-nos verdadeiras lições sobre o valor da persistência. Maomé e outros nos mostram como a persistência muda o curso da história. 4 passos simples conduzem ao hábito da persistência, quebrando também quaisquer influências negativas ou desanimadoras que possam tê-lo afetado até agora. Observe onde as coisas vão mal, verá como o mal acaba indo embora. E aqui então é concluído esse 8º passo, que é sobre a persistência. Então ele nos mostrou o que é a persistência, mostrou como a gente faz para adquirir persistência e nos mostrou qual a importância, qual o papel da persistência na nossa busca por sucesso em todo e qualquer setor e, como ele diz, na nossa busca por dinheiro, na nossa busca sobre a consciência do dinheiro, que também aqui é uma coisa que a gente aprendeu nesse capítulo, que a gente acredito, eu pelo menos entendi dessa forma, que é preciso ter clareza sobre a consciência do dinheiro para poder estar fazendo com que ele flua na nossa vida. Então ele termina aqui com essa frase: observe onde as coisas vão mal, verá como o mal acaba indo embora. Ou seja, aquela coisa de colocar o foco, colocar a luz, onde tem escuridão, se a gente coloca a luz, a escuridão vai embora.
Acho que é mais ou menos isso. Então, gente, outra vez esse capítulo ficou super longo, especialmente essa segunda parte, mas ele é tão incrível que eu achei que não seria também interessante tá cortando de novo para não perder muito a compreensão. Espero que vocês estejam acompanhando e que esteja fazendo sentido para vocês, do jeito como eu estou lendo, que vocês já tenham conseguido encontrar o segredo e ainda assim esteja continuando aí vendo os vídeos do livro, ou se ainda não encontraram, que estejam prestes a encontrar e que até o final do livro todos nós tenhamos encontrado, para a gente poder então dando esse salto, vivendo na realidade do impossível, estando nessa realidade. O impossível para todo mundo que vive nos 95% que estão na falta e na escassez, mas possível para aqueles 5% que vivem a abundância plena em todos os setores, o sonho de Deus para todos nós. Então, eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui. Espero contar com vocês, então, para a continuação desse livro, Em Direção à Riqueza, que vai ser o passo número 9, quando ele vai falar, então, do poder da mente superior. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.